pessoal, tudo bem? Vocês lembram da nossa playlist Entenda o Sistema Nervoso do Zero? Pois é, semana passada eu soltei a aula 1 falando do tecido nervoso. A aula de hoje, a segunda aula da playlist, você vai entender como o sistema nervoso está organizado. Bom, pessoal, antes de mais nada eu gostaria de convidá-los para que vocês conheçam o meu Instagram. Agora dá para aparecer aí na tela para vocês. O meu Instagram, agora eu tô com ele mais profissional e eu tô respondendo perguntas sobre os vídeos do YouTube lá para vocês, fazendo vários stories dessas perguntas, vídeos, e tem algumas informações bem legais e descontraídas a respeito da neurociência lá. Então, todos estão convidados. Bom, vamos voltar aqui à nossa playlist. Na aula de hoje, nós vamos entender como o sistema nervoso está organizado. Dá uma olhadinha aqui. Esse aqui, você está vendo o esqueleto. Eu vou tirar o esqueleto para você ver só sistema nervoso. Pronto. A partir de agora, o que você está vendo aqui é apenas o sistema nervoso. Não tem mais nenhum outro sistema que você visualiza nessa imagem. Bom, como é que funciona o sistema nervoso? O sistema nervoso ele é muito bem organizado, ele é muito bem estruturado. A gente separa o sistema nervoso em dois grandes subsistemas, o chamado sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, você está vendo aqui de uma coloração diferente da maioria, que é amarelo, né? Você está vendo um monte de coisa amarelinha, né? O sistema nervoso central é isso que você está vendo aqui que não está em amarelo. Nós podemos resumir e falar que o sistema nervoso central é tudo aquilo que está dentro do crânio ou dentro da coluna vertebral. Por quê? Se eu colocar aqui o esqueleto, você vê, olha, o que está dentro do crânio? Né? O que está dentro do crânio é isso aqui, ó. Isso tudo aqui que a gente chama de encéfalo. Encéfalo são todos os órgãos que estão situados dentro do crânio. Pasmem, encéfalo não é igual a cérebro. O cérebro é apenas uma das estruturas encefálicas, beleza? Outro participante do sistema nervoso central está dentro da coluna vertebral, que você está vendo aqui, esse tubinho aqui, que é chamado de medula espinhal. Vou colocar de novo aqui, ó, o esqueleto para você ver, ó. Onde é que está a medula? A medula está dentro das vértebras aqui, no canal vertebral aqui, ó. Tá vendo? Então, essa aqui você está vendo a medula aqui, ó, passando aqui por dentro da coluna vertebral. Detalhe é que a medula espinhal, muita gente acha que ela passa por toda a coluna. Não, 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 não. A medula espinhal, ela termina mais ou menos na segunda vértebra lombar. Então, mais ou menos por aqui, ó, você está vendo o finalzinho dela bem aqui, ó. Entre L1 e L2, a gente tem a medula finalizando. Olha, tá, a gente vê o rabinho dela bem aqui, ó. A gente chama de cone medular. Bem aqui, tá vendo? Entre L1 e L2, que é essa aqui, essa vértebra aqui e essa aqui. Então, entre L1 e L2 acaba a medula espinhal. Então, gente, a partir daqui, ó, L2, L3, L4, L5, ó, tá vendo? Você não vê mais medula. O que você tá vendo aqui são feixes nervosos que a gente chama de cauda equina. É por isso que os médicos colocam aqui, aplicam injeções aqui entre essas vértebras aqui mais de baixo. Faz aí anestesia também por ali. Por quê? Porque ele não tem chance de causar uma lesão medular, porque não tem medula ali nessas regiões mais inferiores da coluna. Bom, beleza. Então, isso aqui é sistema nervoso central. O que é sistema nervoso periférico, então, professora? Sistema nervoso periférico são essas estruturas que você está vendo aqui, ó. Essas estruturas parecem uma fiação elétrica, né? E, na verdade, de fato é uma fiação elétrica, que a gente chama de nervos. Então, esses nervos que vocês estão vendo aqui em amarelo, que estão saindo da coluna vertebral aqui, da medula espinhal, e que estão entrando também, porque pode estar acontecendo no sentido inverso, pode estar entrando também, não só saindo. Mas, enfim, esses nervos que estão aqui compreendem os nervos do sistema nervoso periférico. Quando ele sai aqui, ó, e está associado à medula espinhal, a gente chama esses nervos de nervos espinhais. Mas a gente também vai ter os nervos cranianos. Deixa eu colocar aqui os nervos cranianos para você observar. Olha só, você está vendo que também tem alguns nervinhos, só que eles estão saindo não da coluna,
e sim do crânio, ó. Então, esses nervos aqui são os nervos cranianos. Resumo da ópera: o sistema nervoso periférico, tem aí os componentes dos nervos cranianos, dos nervos espinhais. Além de nervos, no sistema nervoso periférico, a gente vai encontrar uma espécie de núcleo, mas a gente não pode chamar de núcleo, porque núcleo é uma nomenclatura que a gente só usa para sistema nervoso central. Então, o que a gente chama? A gente chama de gânglio. Então, o sistema nervoso periférico, ele é composto de nervos espinhais e cranianos com os seus gânglios. Vou mostrar um gânglio aqui para você o que é, para você entender o que é. Olha aqui. Essa bolinha aqui, tá vendo? Isso aqui é um gânglio, isso aqui também é um gânglio, isso aqui também é um gânglio, olha aqui, tá? Deixa eu descer mais um pouquinho para você ver, ó. Tá vendo? Tem vários gânglios aqui, ó. Gânglio, 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 né? Normalmente estão bem próximos da coluna vertebral, mas eu vou mostrar um que tá mais afastado, ó. Por exemplo, aqui, ó, tem um gânglio bem grandão aqui, tá vendo? Então, nervos e gânglios são os componentes do sistema nervoso periférico. O que são exatamente esses nervos aqui? Esses nervos que você está vendo aqui, são um conjunto de neurônios, mas uma parte específica do neurônio, chamado de axônio, que você já estudou na aula 1. Né? Então, aqui a gente vê um conjunto de axônios de neurônios, e a gente chama isso aí de nervo. Tá? E o que é um gânglio, que é essa bolinha aqui? É um conjunto de corpos celulares e dendritos do neurônio, né? Que seria chamado de gânglio. Ou seja, galera, você já sabe para que serve dendrita, você já sabe para que serve corpo celular e axônio, porque a gente falou isso na aula 1. Então, você já consegue entender que gânglio é uma região de integração da informação, né? E processamento. E os nervos são regiões de transmissão da informação, certo? Muito bem. Outra informação do periférico, antes da gente ver um pouquinho a organização do sistema nervoso central, é o seguinte: esses nervos que você está vendo aqui, ele tem axônios de neurônios sensitivos e também tem axônios de neurônios motores. Significa dizer que nós temos neurônios aqui entrando na medula espinhal, seria um neurônio sensitivo, porque está levando alguma informação de fora do corpo para dentro do sistema nervoso central. Por isso que neurônio sensitivo é chamado de neurônio aferente. Aferente vem de entrada, tá? Porque ele está vindo de fora do corpo, né? De fora do sistema nervoso central e adentrando no sistema nervoso central, levando uma informação sensitiva. Traduz aí, professora. Vamos lá. Toquei. Quando eu toquei, um neurônio sensitivo aqui da minha pele percebeu esse toque e ele está levando essa informação para a medula, que depois vai subir para o teu cérebro e aí você sente, certo? Então, aí a gente tem nervos e a parte do nervo sensitivo é que está fazendo isso. Agora, a gente também tem nervos motores, que são nervos que compreendem axônios de neurônios motores, né? E aí, na verdade, só corrigindo, nós temos nervos e a parte do nervo motora é compreendida aí por axônios de neurônios motores. Então, bem aqui, ó, a gente tem neurônios também que estão saindo da medula e indo para o sistema nervoso periférico, normalmente controlar músculos. Por que eu me corrigi aqui e não falei nervo sensitivo e nervo motor? Porque o nervo é um conjunto de axônios e no caso desses nervos que vocês estão vendo aqui, né, relacionado à medula, esses nervos todos são mistos, ou seja, não existe um nervo só de axônios sensitivos ou um nervo só de axônios motores no sistema nervoso periférico aqui associado à medula, tá? Ou seja, os nervos espinhais. Não tem. Todos os nervos espinhais são mistos. Significa dizer que tem axônios de neurônios sensoriais e tem axônios de neurônios motores ali. Então, a informação, ela tem via dupla. Assim como a informação sensitiva está entrando na medula, por isso que a gente chama de neurônio aferente, também temos informações motoras saindo da medula e indo para os músculos. E a gente chama isso aí de neurônio eferente. Quer ver isso aqui? Tudo que eu falo eu provo. Olha só, vou tirar aqui a coluna, só para você ver melhor a medula. E aí, galerinha, olha só que interessante. Aqui é a medula. Eu vou pegar e vou tirar esse tecidozinho que você está vendo branquinho aqui, que é um tecido conjuntivo, tá?
Deixa eu tirar ele aqui. Pronto, tirei. Olha só, galerinha, tá aqui a medula. Você tá vendo que tem duas estruturas nervosas aqui na medula? Ó? Uma bem aqui anterior e uma posterior, tá vendo? É porque os axônios dos neurônios motores, eles saem aqui da frente da medula e vão embora para o músculo. E os neurônios sensitivos, eles entram aqui por trás da medula. Tá? Então, aqui são axônios sensitivos e aqui são axônios motores. Você vê como eles unem aqui, ó? Ops. Aqui, ó. Pronto. Você vê como eles unem aqui, ó? Aqui e aqui, tá vendo? Em um único nervo. Por isso que todos os nervos espinhais são mistos. O que não acontece com os nervos cranianos, que são esses nervos aqui que você está vendo saindo aqui do crânio. Esses nervos cranianos, eu vou fazer uma aula só deles, tá? São 12 pares e a gente tem sim alguns nervos que têm somente axônios de neurônios sensitivos e a gente também tem nervos somente com axônios de neurônios motores. Mas a gente também tem aquele nervo parecido com o nervo espinhal, né? O nervo craniano misto, que tem axônios de neurônios motores e sensitivos. Beleza? Esse é o sistema nervoso periférico. Uma informação curiosa antes da gente entrar no central é o seguinte, que o sistema nervoso periférico, galera, se a gente tiver uma lesão desse neurônio, as próprias células da glia conseguem ajudar esse neurônio a regenerar, digamos assim. Então, quando você tem um rompimento de um neurônio, de um axônio de um neurônio, é possível ele regenerar. Por isso que algumas doenças do sistema nervoso periférico são reversíveis, porque o sistema nervoso periférico é dotado de regeneração, é dotado de plasticidade e de capacidade de regenerar. Diferente do que acontece no sistema nervoso central. Se eu tiver uma lesão de um axônio no sistema nervoso central, já era, né? Esse neurônio vai morrer e, infelizmente, não haverá regeneração. Por isso que as doenças do sistema nervoso central, muitas delas não têm como reverter as sequelas, como é o caso da esclerose múltipla, da doença de Parkinson e por aí vai, né? Não tem cura normalmente. Bom, vamos para o sistema nervoso central agora. A primeira observação que eu quero falar para vocês viram que eu tirei uma pelinha branquinha desse segmento da medula? Você pode comparar com esse aqui que tem ainda essa pelinha branquinha, tá vendo? E essa pelinha branquinha também continua aqui, ó, no encéfalo. O que são essas estruturas? Isso aí são as meninges. O sistema nervoso central, ele é revertido por meninges, que é um tecido conjuntivo propriamente dito, tá? O que é esse tecido aí, professora? É um tecido que vai proteger o sistema nervoso central e entre ele vai passar um líquido chamado de LCR. E aí esse líquido, ele serve, é uma película de líquido que reveste o sistema nervoso central, que vai servir para absorver impactos, né? Para proteção desse sistema nervoso central. Ó, dá uma olhadinha aqui nesse pedacinho, aqui nesse corte aqui que eu fiz do crânio. Aqui, ó, é o cérebro, tá vendo? Aqui é o cérebro. O que eu quero que vocês observem? Isso aqui, ó, é o osso do crânio. E aqui é a pele. Então, aqui eu tenho a pele, aqui eu tenho o osso do crânio. Dá uma olhada no que acontece dentro aqui, tá? Eu tenho um tecido em contato com o crânio, tá? Mais externo aqui, que é uma meninge chamada de dura mater. Então, essa estrutura bem aqui, que está de verdinho, ó, é a dura mater, que está em contato com o osso do crânio e que também tem lá na medula, então está em contato com a coluna vertebral. Porque meninge, ela é formada por 3 camadas de célula. A mais externa é essa aqui, a dura mater. Abaixo dela, a gente tem aqui a aracnoide, que é essa membrana que você está vendo verde aqui. Aracnoide. Aqui na aracnoide a gente vai ver muitos vasos, tá? Porque é extremamente vascularizada. Aracnoide é a camada intermediária. E a interna, ela está em contato direto com o tecido nervoso aqui, né? Que também, isso também se aplica lá na medula, também está em contato direto com a medula, que é também uma outra meninge chamada de pia mater. Então, de fora para dentro nós temos dura mater, aracnoide e pia mater. São 3 camadas de células do tecido conjuntivo que protegem aí o sistema nervoso central. Detalhe é que aqui entre a aracnoide e a pia mater circula um líquido que fica bem aqui nesse espaço chamado de LCR, líquido cefalorraquidiano, ou LCR, líquido cérebro-espinhal,
que é o líquido que eu falei para vocês, que faz a proteção do sistema nervoso central. Detalhe é que esse líquido, ele não é produzido aqui. Ele, na verdade, circula por aqui, mas ele é produzido dentro do encéfalo, em estruturas que a gente vai estudar outro dia, em outras aulas, que é chamado de ventrículos. A gente tem 4 ventrículos dentro do encéfalo e esses 4 ventrículos produzem o LCR e depois eles soltam para fora, para a região mais externa, aqui nesse espaço entre a aracnoide e a pia mater, que é chamado de espaço subaracnoideo, porque está embaixo da aracnoide. Esse líquido, obviamente, ele não pode ficar se acumulando aqui, então ele vai precisar ser reabsorvido, né? E ele é reabsorvido aqui nessa estrutura que você está vendo bem aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui chama granulações aracnoideas. Ou seja, esse líquido, quando ele chega aqui, ele já rodou o sistema nervoso central todinho, ele chega aqui, ele atravessa essa parede e ele cai aqui nessa estrutura que nada mais é do que uma estrutura que está conectada ao sangue, tá? A circulação venosa. Então, o líquido LCR, ele volta para o sangue, porque na verdade ele é um filtrado do sangue. Então, ele é bem parecido com plasma sanguíneo. Inclusive, ele volta para o sangue e novos líquidos cefalorraquidianos são produzidos lá dentro do encéfalo e depois vai para a região mais externa, cai aqui nas granulações, volta para a circulação sanguínea, certo? Então, é assim que funciona. Quando acumula esse líquido aqui, você vai ter um aumento da pressão intracraniana, que não é muito interessante, você vai ter vários problemas em relação a isso. Inclusive, acúmulo de LCR dentro dos ventrículos, por algum motivo, eles não estão conseguindo sair, causa, por exemplo, a hidrocefalia, que talvez você já deva conhecer alguém com isso ou já ouviu falar dessa doença. Beleza? Bom, para a gente finalizar, vamos entender melhor aqui, especificamente o encéfalo, né? Então, eu vou tirar aqui um pouquinho as meninges, ó. Vou tirar um pouquinho as meninges. Vamos tirar aqui as meninges, para você ver melhor, pronto, as estruturas encefálicas. O que tem aqui? Aqui, obviamente, o que você está vendo aqui grandão é o cérebro, que a maior parte aí ocupa aí o maior volume dentro do crânio. E a gente vai ter uma aula só sobre o cérebro, tá bom? Então, aqui a gente tem o cérebro. Mas embaixo do cérebro, a gente vê um outro órgão bem aqui, que também está dentro do crânio, que é chamado de cerebelo. Deixa eu tirar um pouquinho, só um pouquinho desses nervos para eles não atrapalharem a nossa visão aqui. Então, aqui a gente está vendo outro órgão, que é o cerebelo aqui, ó. Também é um órgão encefálico, também está dentro do encéfalo. É um órgão muito importante para a coordenação e o equilíbrio do corpo, para o movimento. A gente também vai ter uma aula falando um pouquinho sobre ele. O cérebro também, nós vamos ter uma aula falando um pouquinho sobre ele, mas eu posso resumir que as funções do cérebro são as funções de consciência. Então, tudo que você percebe do ambiente é porque foi processado no cérebro. Ele também regula as emoções, tomada de decisão, raciocínio e nossa personalidade também é formada aqui. Memória, uma série de coisas a gente vai falar na aula destinada apenas ao cérebro. Além disso, a gente também encontra esse outro órgão bem aqui, que ele é pequenininho, tá? Esse bem aqui, ó. Esse órgão aqui é chamado de mesencéfalo, tá? Então, bem aqui a gente tem o mesencéfalo bem pequenininho. Aqui, gordinho, ó, a gente tem a ponte, tá? E embaixo da ponte a gente tem o bulbo. Detalhe, é dos dois lados aqui, tá? A ponte e aqui a gente tem o bulbo, ó. Vou selecionar só algumas partes dele aqui para você ver. Então, eu tenho mesencéfalo, ponte e bulbo. Essas três estruturas são chamadas de tronco encefálico, tá? E eles estão envolvidos aí com as nossas funções vegetativas. O que é isso? É ali que a gente vai regular a frequência cardíaca, a frequência respiratória, ali vai ter o centro do vômito, tá? Então, tem uma série de estruturas ali. Ali vão ter, por exemplo, núcleos que vão controlar os movimentos dos globos oculares e por aí vai. Tem uma série de funções e essas funções são funções para a manutenção da vida, para a gente viver, né? Principalmente as funções cardiorrespiratórias, beleza? Então, esse é o tronco encefálico. Resumo da ópera, galera. Então, o encéfalo é cérebro, cerebelo e tronco encefálico.
Porque cérebro é apenas um órgão que compõe o encéfalo. E o encéfalo, junto com a medula espinhal, compreendem aí aquilo que a gente chama de sistema nervoso central. Beleza, galera? Deu para entender? Eu espero que vocês tenham curtido. É um resuminho sobre a organização do sistema nervoso, mas não se preocupe, a gente vai detalhando aos poucos nos próximos vídeos da série. Acompanhe, toda semana vai ter vídeo novo dessa série para você entender de uma vez por todas o sistema nervoso do zero. Aguardo vocês no próximo vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!